boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo da hora. Nunca eu sei. Tá cada dia uma coisa. Quero primeiro sempre agradecer a R1 pelo espaço incrível que eles nos cedem todas as vezes, com todo carinho e com todo amor. A gente fala muito de doação em todos os episódios e o que a R1 tem feito com a gente é uma coisa sem tamanho, né, Gil? Exatamente. De muito valor. Hoje é um dia muito especial. Toda vez que eu vou para casa, eu tô falando pro Gil assim, nossa, hoje foi demais, hoje fulano. Mas quando chega na semana seguinte, eu sei que vai ser ainda melhor, né? Porque a gente tem a oportunidade de estar com pessoas que a gente ama tanto, né? A gente ama, tem convívio no dia a dia, mas a gente tem a oportunidade agora de trazer essas pessoas para falarem um pouco da vida delas e para você daí do outro lado entender que é tão gente quanto você, né? Hoje eu estou trazendo minha melhor amiga, psicóloga, preta. Eu quero apresentar. Posso apresentar? Vamos apresentar. Psicóloga, preta, uma das mulheres que eu mais admiro e que eu amo na minha vida. Você já começa emocionada, né? Ah, tá! E que nos apresentou. Então tem um ponto forte aí, não tem, amor? Com certeza. Tem muitos pontos fortes. Senhoras e senhores, com você, Samantha Bonfim. É Bonfim? É só Bonfim? Não, é Samantha Agar de Oliveira Bonfim. É muito Mas nome. aí a gente, né, diminui um pouco para facilitar a vida. E aí eu falo pra você, quem tem esse nome de gente rica? Porque o meu é só ladeira abaixo. Mas ficou no nome, né? Só. Já alguma coisa, né? Já. Tá bom. Estamos seguindo no caminho, né? Estamos investindo para isso, né? Eu gosto. Pro futuro. Eu gosto. Tá feliz, Gil, com a nossa entrevistada? Muito feliz, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra estar com uma amiga nossa de longa data, com vocês, Samantha, no Vozes do Bem. É isso! Ai, gente, que delícia poder estar aqui com vocês. É um prazer de verdade. Já fico emocionada, né? Porque eu não posso... Me dá 2 minutos eu já começo a chorar. Gosto. Então, gente chorona. Mas é um prazer estar aqui com vocês e poder participar desse momento, né? Que é um momento especial, que é um projeto muito especial e que é só o início. Que bom. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da Samantha. Eu vou só dar uma coisa aqui para vocês. A Samantha, fora ser minha amiga, desde os 15. Não precisa falar agora a idade que Não tá. vamos. Mas a gente é desde os 15. Isso. Né, Santa? Que foi ontem, praticamente. Que foi ontem, isso. É. Desde os 15. Foi a Samantha que me apresentou o Gil. Né, muito feliz com isso. E a Samantha é a nossa psicóloga lá do Cambalhota do Bem. Quem faz a terapia para as mulheres. Então hoje a gente vai conhecer essa pessoa que o bichinho do social também picou, mas que antes de tudo isso ela era minha amiga, mas ela tem outras coisas também além de ser minha amiga. E ela vai contar agora, neste minuto. Vamos lá. Eu sei quem é a dona Samantha, mas ó que engraçado, a gente sabe quem é a Samantha. Aí a gente conversando um pouco com ela, falou, mas eu fiz tal coisa, você sabia? Eu não sabia não. É sempre assim, né? Surpresinhas. Surpresas. Vamos lá. Quem é a senhora Samantha? Bom, a Samantha é uma mulher de 44 anos, né? Beirando os 45 logo mais. Eu sou mãe, né? De um menino lindo, maravilhoso, fantástico, delicioso, Concordo. gostoso. Que é um cara muito legal, que daqui a pouco são 17 anos, mês que vem, né? Sou filha da dona Antônia, filha do Carlão, irmã da Chayene. Sou psicóloga, né? Já estou quase 10 anos, né? De trabalho com a psicologia. E sou uma mulher que está aqui, né? Para poder fazer o melhor para si, para os outros, né? Para tentar aí melhorar um pouquinho que der, né? Desse mundo. Quase 10 anos, bastante tempo, né, Sá? De formação são 10 anos, né? Antes eu já atuava na área de recrutamento e seleção, né, de recursos humanos, e aí fui picada, ou me picaram com, né, o bicho da psicologia. Isso é legal. A Samantha, ela sempre foi uma amiga muito ouvinte. Muito ouvinte.
Mas não quer dizer que uma amiga é ouvinte, não quer dizer que ela vai ser psicóloga, tá, gente? Não tem nada a ver. Ou psiquiatra. Para, não confunde, né? Quando eu digo ouvinte assim, ó, eu sei ouvir, mas eu também sei opinar, né? Eu sei dar um conselhinho, eu sei falar se tá certo ou se tá errado, né? Então, conta pra gente como que foi essa trajetória até chegar na psicologia. Você trabalhava? Eu, na verdade, quando eu comecei a trabalhar... Vamos antes, peraí. Você falou quem é a Samantha. A Samantha mora onde? A Samantha mora em Guaianazes. Mora perto, hein, Mora gente? Mora perto. Logo ali, Extremo Leste, ZL, Adoro. Fundão, Isso. sim. Durante muito tempo isso foi um problema também, né? Porque sempre trabalhei muito distante de onde eu morava. E tem o preconceito, né? Então a gente até ter um pouquinho de consciência de classe, a gente meio que vai tentando... não mostrando exatamente, né, onde a gente mora, quem a gente é, porque a gente entende, sabe qual é o movimento do preconceito. Então, quando eu comecei a trabalhar sempre para a Zona Sul, sempre, né, Paulista, né, aqui. Lugar elitizado. Um negócio chique, né? Então, e na época, era muito comum não se falar que se morava na Zona Leste. Quando você falava que morava na Zona Leste, você chegava no Tatuapé. Sim. Né? Assim, Itaquera já era um negócio difícil. Você tá falando que sabe que uma vez eu peguei o metrô. Ai, gente, falando onde você mora e tal. Quando você fica com aquela conversa do metrô? Aí eu falei pra mulher, eu moro em Itaquera. E eu morava lá na cidade de Tiradentes. Negando, né? Negando as raízes, né? Isso, amor. Negando as raízes. Eu falei, eu moro em Itaquera. Aí a mulher falou, eu moro em Itaquera. Que lugar de Itaquera você Aí, mora? pronto. Aí foi dando Um ruim pouco pra mim. difícil, né? Aí fui escorregando um pouco até esse banco, ó. Mas eu falei pra ela, por quê? Porque pra todo mundo que eu falava cidade de Tiradentes, a pessoa falava, Aí quando vinha o eu tinha que explicar, cara, depois, olha... Pra resumir, eu falava Itaquera. Era isso. Só que aí a irmã era de Itaquera, né, filha? Eu falei pra não ela, teve então jeito. você conhece, então é a cidade de Tiradentes que eu moro. Mas era muito comum a gente falar isso, porque era até mais fácil de ser aceito para trabalhar. Né? Então, o Extremo Leste não tinha muita facilidade. Então, sempre tinha alguém que mentia no currículo e colocava Itaquera, assim, já beirando ali o limite. O restante era Tatuapé, aí Carrão, Belém, né? Se colocava, então sempre foi uma questão, e era uma questão para mim também durante muito tempo, porque era muito longe, eu demorava horas para chegar no trabalho, né? Então era uma coisa que depois de um tempo é que eu fui falando, não, peraí, tem uma coisa errada, eu não posso ter vergonha de onde eu moro. Se a pessoa quiser me aceitar, ela vai ter que me aceitar morando onde eu moro, né? E tinha sempre aquela piadinha por causa do Vale Transporte, né? Sim. Que era, né, um negócio complicado, que tinha que falar onde morava, aí tinha que dar o Vale Transporte, aí ferrava, porque quem mentia ficava sem Tava no outra parte. tinha que ir a pé depois, né, para poder chegar ou economizar de algum jeito. Então, era, né, acho que muitas pessoas, assim, né, durante muito tempo, né, tiveram que lidar com essa situação por morar tão distante assim. Mas eu nasci no Bexiga, ali no Hospital 9 de Julho, né, ali no centro. E com 4 anos eu fui para Guaianazes, fui lá pro Extremo Leste. Foi cedo. Foi cedo, aí minha irmã também nasceu lá, né, meu filho também nasceu lá, então... Aí moramos em alguns bairros dali, mas sempre foi ali, assim, ali sempre foi o nosso lugar. Que bom. E hoje com muito mais orgulho de morar ali. Com muito mais consciência, né? Ah, com certeza. É bom, quando a gente tem consciência, a gente fica livre, né? Sim. É impressionante. Ô, Sá, e fala aqui pra mim e pro Gil, como foi... Então, moradora da Zona Leste, você trabalha lá? Hoje eu trabalho, né, faço o atendimento online, então já não preciso mais passar os perrengues diários de quem, né, atravessa a cidade. Isso é bom. Nossa. Isso é muito bom. Sinto falta um pouco, porque trabalhar online é muito solitário. Sim. Né? Então eu sinto ainda um pouco de falta às vezes, mas passa no momento em que eu assisto jornal. E aí passa o trem que parou, o trânsito, eu falo, um frio, a chuva, eu falo, obrigada a Deus. Né? Aí eu caio em mim e falo, é isso, tá bom, obrigada, Senhor. Né? Porque era
perrengue, mas... Então vamos falar do perrengue, né? Vamos. Vambora. Vamos falar do perrengue. Me fala aí antes de você começou a trabalhar. Isso. Como foi? Comecei a trabalhar muito perto de casa primeiro, né? Porque logo terminei os estudos, né? O terceiro colegial. Na época era terceiro colegial, né? Agora que é... Agora eu tenho filha nessa coisa, mas não sei nem o que é. Agora é terceiro ano do ensino médio, né? Tem um negócio diferente. Então, terminei e aí eu não fui fazer faculdade, coisa que eu me arrependo, então pensem nisso, tá? Termina, faz a faculdade, faz alguma coisa. E fui trabalhar. Trabalhei numa escola, lá perto mesmo, lá em Guaianazes, durante 3 meses. Logo depois, uma conhecida nossa, né? Ela, que era a Nenê, da família da Érica, ela foi fazer um processo seletivo para trabalhar na Sadia na época, lá na Vila Anastácio. Lapa, assim. Nossa. Umas 2 horas, né? Assim, por Extremo do baixo. extremo. E não tinha hoje o que tem hoje, né? Ali, que é o Expresso Leste, né? Não existia aquilo, né? Era aquele antigo. Era o inferno, a aquela verdade lata é de essa. sardinha, né? Que era, né, uma delícia. Então, não tinha isso. Aí, e ela foi fazer o processo seletivo, só que ela passou por um outro processo também. E aí, tinha essa outra fase, e ela falou, eu não vou, então vai no meu lugar. E aí eu fui. E aí eu passei no processo seletivo e comecei a trabalhar como vendedora interna, né? Que era o telemarketing. Uhum. Minto. Antes disso, na verdade, eu comecei a trabalhar lá na Paulista. Antes da Sadia. Que foi, na época, era aquele... O que hoje é o Vale Refeição, que tem o cartãozinho magnético. Antes era o ticket, né? Que destacava. Que destacava. E eu comecei a trabalhar na Transcheck, que era uma empresa de Vai Vale fazendo a Refeição. conta. Se a gente se conheceu com 15, trabalhou destacando, faz a conta. Vai fazendo conta. Vamos fazer conta não, minha gente. Vamos deixar como tá. Tá tudo bem, só deixa eu contar aqui. Já até me perdi na conta de quando foi antes, depois. Já tá confuso, já não tá boa a memória. Então, eu comecei a trabalhar lá nessa empresa e trabalhando com vendas já. Então, desde o início, depois que eu saí da escola, eu comecei a trabalhar com vendas, né? Venda por telefone. Fiquei um tempo trabalhando lá e depois eu fui para esse processo seletivo que era da Sadia e passei. Na Sadia, eu fiquei por 5 anos como vendedora interna, consultora interna, né? Nossa, vendia. eu não lembro disso, gente. Vendia. Era ano... Deixa pra lá, tá. Foi 99, 2000. Nossa. De 2000 a 2004, de 99 a 2004. Caramba, Eu trabalhei lá. é bastante tempo. Isso. Aí eu saí, depois que eu saí de lá, eu fui trabalhar numa escola, na época, né, tinha aquelas escolas que vendiam curso de informática, essas coisas. Sei. Aí eu Tipo fui... Databyte, essas escolas. Isso, essas assim. escolas assim, fui trabalhar numa escola dessa. Lá também, aí eu voltei para Guaianazes e trabalhei lá em Guaianazes, né? E depois disso foi que eu entrei na consultoria de RH, que a minha amiga Érica tinha uma consultoria, ela precisava que fizesse um trabalho lá que era um pouco parecido com uma venda, não chegava a ser uma venda, era uma sondagem, né, de profissionais e tal. E eu comecei a fazer esse trabalho lá com ela. E aí fui ficando. Teve um período que eu saí, que foi em 2009, que foi quando eu saí, um pouquinho antes de 2009 que eu saí. E foi quando engravidei-me, né? 2008, 2009, né? Que foi que Você não tinha iniciado a faculdade ainda? Não tinha iniciado, eu tinha feito 1 ano de hotelaria. Tá. Aí eu fiz 1 ano de hotelaria, mas não era uma coisa que eu ia conseguir, né, colher frutos por causa da concorrência que tinha, né, de profissionais, e o trabalho não é um trabalho, né, que tem muitas possibilidades, então na época principalmente. Então aí eu continuei trabalhando com vendas e fui seguindo, né? E aí quando eu saí da consultoria, eu engravidei, tive meu filho, depois de um tempo, eu, né, em casa, minha mãe virou para mim e falou assim: vai trabalhar de novo, porque senão você vai enlouquecer essa criança. E aí eu voltei para a consultoria, né, para trabalhar lá também. E aí foi aí que tudo começou.
Foi aí que lá eram consultoras de recrutamento, né? Deixa eu te perguntar uma coisa Pergunte. que não tava. Nessa época, você já tinha consciência racial? Não tava, não era florada. Na verdade, eu considero que eu comecei a entender melhor tudo isso não faz muito tempo. Deve ter uns 10 anos, mais ou menos. 10, 12 anos. Porque como eu sou uma mulher preta, de pele clara, eu tenho uma passibilidade, né? Muito grande. Sim, sim. Então, diferente da minha irmã, que é uma mulher preta de pele mais escura, eu não sofri tantos preconceitos quanto ela. Eu só me dei conta disso no momento em que eu vi uma reportagem com a Thaís Araújo e ela estava falando sobre essa questão racial. E aí ela contou uma situação que ela passou e né, ela, a vida dela completamente diferente, né? Sim. Ou a família, né, tinha uma estabilidade financeira, tinha, né, e ela estudando em boas escolas, então ela percebia, mas não percebia, né? E ela estava contando uma situação específica. Percebia, mas não sabia. Não sabia muito bem, né? Não tinha essa discussão. E na minha casa também não tinha, porque eu apesar de ter uma mãe preta, eu tenho um pai branco, né? Meu pai era branco. Então, era uma coisa que a gente não era uma coisa que a gente discutia. Inclusive, tinham até as piadas racistas que borbulhavam, né? Mas não tinha, a gente meio que brincava com aquilo também, né? Piadas que hoje em dia, pânico, né? Olha... não, isso aqui, ninguém falou isso aqui lá em casa, não. Não é, né? Não é possível, né? Muitas coisas com a minha mãe, né, e tal. Então, quando eu ouvi a história dela, que ela falava sobre a questão da menina preta ser enxergada, né? Na adolescência, na infância. E aí me veio, eu falei, gente, ela tá falando alguma coisa que me bateu, assim. Veio direto no meu estômago. Falei, caraca, entendi agora. Agora eu entendi o que acontecia. E aí começaram a vir várias memórias, né? Uma delas era eu molhando meu cabelo no tanque para o meu cabelo balançar, né? Então, foi aí que... mas isso tem pouquíssimo tempo. Sim. E me ajudou porque eu tenho um filho preto, né? Um preto lindo, maravilhoso, com um black enorme. Então, foi um processo mesmo, porque como... dentro de uma casa, porque, né, a gente morou muito tempo com os meus pais. Então, dentro de uma casa que não era uma coisa muito discutida, apesar dele ter um pai preto, né, não era uma coisa que né, pra gente não era uma coisa, né, não era uma questão. Agora não é uma questão, né, para ser discutida. Então, mas aí o que acontece, né? Ele começou a estudar numa escola particular, né, e a maioria, se não 99% né? dos amigos brancos, né? E brancos com cabelo liso. Meu filho, cabelo crespo. Então, aí pegou mais pesado, né? No momento em que ele queria alisar o cabelo. Nossa, mas calma. Vamos voltar, porque eu cortei. Meu pai, amado, quero saber do antes. Misericórdia. Aí... Nossa, mas ia querer alisar o cabelo. Tá me dando um negócio. Quis, menina, foi um processo. Eu ali, minha irmã, as tias dele por parte de pai também, mostrando e falando, não, olha aqui, mostrando fotos para ter referência, né? E não, olha aqui como fica bonito, tá vendo? Ó, o seu cabelo é bonito, querendo né, fazer coisas que não dá para fazer num cabelo crespo, não fica bonito num cabelo crespo. Exato. Só que ele é uma criança de, né, 5, 6 anos, né? Então, não sabia, não entendi. Então foi um processo mesmo de conversar com ele, explicar para ele o que é bonito, mostrar as referências, para ele conseguir ter uma identificação com isso. Vamos voltar. Tá vendo? É isso que eu falo. Eu falo assim, ó, coloca o cronômetro ali 1h30. Mas eu quero bater umas 2, 3. Não aguento. Tá, então aí você voltou lá pra Érica. Isso. Aí eu voltei pra consultoria e aí eu comecei a trabalhar com ela, também na área comercial, porque eu não tinha feito psicologia ainda, né? Então, fui fazendo a área comercial junto com ela. E eu vendia, né? Eu sempre fui uma boa vendedora, inclusive. Né? Então, dava pro gasto ali. E na minha cabeça, a ideia era, vou fazer o quê? Já tô ficando velha, né?
uma Sim. senhora, né, de 29 anos na época. Mãe, Claro. né, vou ter que fazer uma faculdade que seja de 2 anos, pelo menos, para eu ter a formação, para eu conseguir, né, aí viver minha vida, ganhar meu dinheiro, crescer e é isso que vai acontecer. Né? Já tinha tudo programado. Toda vez que falava de faculdade, eu falava, não, vou fazer um marketing, vou fazer uma gestão de alguma coisa, né, tal. Tá bom. Só que aí, né, aí eu fui ali, dentro de um ambiente cercado de psicólogas incríveis, né, o ambiente, ele faz uma Influencia diferença, de né? alguma forma. Muito, Muito. muito. E mulheres incríveis, inteligentíssimas, sabe? De você olhar e falar, gente, quando eu crescer eu quero ser igual essa pessoa, Sim. sabe? E elas foram falando, não, pensa, você tem jeito pra isso, olha, né? E aí a Érica, né, Érica P7 e a Caroline Honda, que na época, né, meio que me falaram, vai. Eu falei, não vou, gente, não vai dar certo isso. É muito tempo, são 5 anos de faculdade. É uma medicina, gente. Meu Deus, quando minha criança, como que vai ser, né? Eu tenho uma criança pequena. Mas aí eu falei, eu vou, deixa eu ver aí o que é, né? Aí não teve jeito. Entrou. Aí quando eu entrei, eu falei, caraca, isso aqui que eu quero mesmo, gente. Que legal. Meu Deus do céu. Foi uma Tinha coisa muita incrível. gente preta na sua faculdade? Não tinha. Eu mudei de faculdade, né, durante um período, porque eu não fiz só 5 anos, né, como a grande maioria da população, né, Que precisa trabalhar. pobre, periférica e etc, né, então eu tranquei, e aí depois eu voltei, Voltou. minha mãe ficou doente, né, então tiveram algumas coisas no meio do caminho, e aí eu tive que trancar a faculdade, mas depois eu terminei, eu falei, eu vou terminar esse bagulho aqui. Isso. Mas como a maioria, né, das pessoas, eu tive essas intercorrências, né? Mas tinham 2, 3, 4, Muito pouco. mas tinha, né, 60 alunos, né? Sim. 40 alunos. É. Então, não... É desproporcional demais, né? Total, sempre. Ô, Sá, nessas idas e vindas que você teve vontade de desistir, de falar, quer Todos saber, os não quero dias. saber mais, não. Eu achava que era pra mim, mas não é não. Todos os dias. Cada vez que fechava o semestre, eu falava, não volto. Não tinha condição, né? Na época, meu filho era pequeno, eu comecei a fazer a faculdade, ele tinha 1 ano, né? Então, eu saía de casa, eu acordava, era 4 e pouco, 5 horas. Antes de eu começar a faculdade, na verdade, eu já fazia isso. Eu ainda amamentava quando eu voltei a trabalhar. Então, eu acordava, dava de mamar para ele, levava ele para a escola. Aí, tive uma estafa no meio do caminho. Sim, porque... Maluquice. Chegava no trabalho com o peito cheio de leite, aí tinha que ir pro banheiro, tirar o leite. Voltava, quando eu chegava em casa depois do trabalho, eu era criança, a criança me via da porta, saltitante. Aí grudava no peito, ficava 2 horas lá, né? Então, chegou um momento que eu pedi arrego, né? Quem sou eu aqui? Já não dava, porque não tinha condição. Porque na época, a creche dele que eu tinha conseguido ficava um pouco distante. Então, eu tinha que sair de casa, pegar um ônibus, levar ele, voltar, arrumar minhas coisas e ir trabalhar, né? Aí, chegou um momento que eu falei, não vai dar mesmo. Aí, o pai dele, na época, falou, não vai morrer, vamos pagar uma perua, vamos ver, né, pra poder não ter um troço. Aí deu tudo certo, ele começou a ir de perua, e aí depois eu comecei a fazer a faculdade. Então, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, porque poucas pessoas, né, poucas mulheres conseguem ter esse suporte, né, de ter a família ali. Então, tinha meu pai, tinha minha mãe, minha irmã, que fazia o revezamento, assim, porque tiveram coisas que eu nem via acontecer. Sim. Não me orgulho, né, porque Claro. a gente fica, né, tem esse sentimento, né, de um pouquinho da culpa ali, mas eu não me apego nesse sentimento, porque senão a gente não vive, né? Mas tem coisas que eu perdi mesmo, mas eu tava trabalhando, né, tava fazendo as coisas também por ele, então... E aí tem minha mãe, minha irmã, com as memórias também, Sim. né, ele teve, amor não faltou. Exatamente, né? não, ele é o amor em pessoa. Ele é o amor em pessoa.
Fora ser lindo, gostoso, Maravilhoso, tudo delicioso. de bom, É. ele é o amor em pessoa, carinhosíssimo. Educado, né? Educadíssimo. É. Isso aí. Ontem ele apareceu no vídeo, eu ia morder o vídeo. Lindo. Ele é fantástico. Então, eu tive esse suporte, que infelizmente muitas mulheres não têm. E então, isso me deu, assim, a tranquilidade de que eu ia chegar em casa né, eu tinha meu pai, minha mãe, que recebia ele da escola, que, né, ajudava com lição, com essas coisas. Sim. Né, minha mãe... E ainda por cima a Samanta é privilegiada, porque a dona Antônia, eu ia lá pra casa da Samanta e dormia lá, né? Aí acordava no domingo. Oi, bom dia, dona Antônia. Bom dia. Tá fazendo o quê, dona Antônia? A mesinha de centro assim, ó, cheia de caderno de matemática. Eu falava, acho que a dona Antônia deve ter um problema mental. Ela é. Ela deve ter um problema mental. Tá fazendo o quê, dona Antônia? Tô estudando um bocadinho aqui. Tem problema mental. Não é boa. No domingo, Ela tem é problema assim. mental. Ela A é dona assim. Antônia ficava estudando matemática, Ju. Você estuda matemática? Eu não. Não, amor, nós estudamos outra coisa. É. A matemática nós não estudamos. Nunca nem gostei. Nem detestava. Ela sofreu para poder me ajudar com matemática. Detestava, mas ela sempre gostou muito. E ela tem ela tem facilidade, mas também não sei se é uma facilidade ou é porque ela fez isso com Treino. 3, né? Sim. Eu, minha mãe, minha irmã e meu filho. Então, eu não sei o que aconteceu ali, mas ela sempre foi... A didática dela é fantástica, porque ele, hoje em dia ainda... Ele vai fazer 17 anos agora, às vezes ele bate lá e fala, vó, deixa Dá eu ver um uma negócio força aqui aqui. de matemática. Porque aí agora começou um momento em que ele explicava para ela, e aí ela aprendia com ele também, e os dois ficavam ali trocando, ela falava do jeito que ela aprendeu, e é uma loucura. Mas esse papel era totalmente dela. E meu pai fazia o transporte, né? O transporte de leva, busca, né? Ensina coisa errada. Meu pai Isso. gostava desse papel, esse papel de Do vô. causar na minha vida. Esse era o Carlão, papel você veio pra delicioso. quê? Eu vim pra estragar a vida da Samanta. Não é que ele veio pra mimar o neto. Não. Ele veio Era pra pra estragar- causar na minha vida. Era isso que ele gostava. Porque eu não sabia cuidar do meu filho. Segundo ele, eu não sabia cuidar do meu filho, não. Trocava meu filho, ele gritava. Mas coitado desse menino. Você vai quebrar o braço desse menino. Olha isso. Eu falei, mas você não pode estar aqui olhando, meu querido. Porque senão você não vai deixar eu fazer minhas coisas em paz. Então, ele fazia isso, dava bolacha, que não era para dar, né? E aí eu tinha que arrumar uma confusão. Ligo. E aí, tá tudo bem? Tá. O Maia já almoçou? Não almoçou, não. Mas por que ele não almoçou? 4 horas da tarde. Por que ele não almoçou ainda? Ah, não, porque ele comeu umas bolachas aqui. 4 horas da tarde. O pacote. Foi o pacote de bolacha que ele comeu. Eu cheguei e falei, meu querido, mas aí não dá, né? Como é que a gente vai fazer? Diabetes da criança daqui a pouco. Vai até com diabetes. A criança tem 3 anos, né? A gente não consegue. Como é que a gente faz com isso? Mas não tinha como. Eu não podia, não tinha como eu tratar com ele. Meu pai era intratável. Não tinha como eu negociar com ele. Eu louca, brigando com ele. Meu Deus, você quer matar esse menino? Não sei o quê. Não, mas qual o problema? Só um dia. O menino ali, ele pediu. Eu falei, Claro. mas, meu amor, não dá, né? Aí eu negociei com meu filho, porque com meu pai eu não podia negociar. Não dá. Não tinha condições. Não, eu negociava, aí eu negociei com meu filho, são 2 bolachinhas só. Aí meu pai ia lá, pegava, enchia o pote de bolacha. Aí ele virava pro meu pai e falava, Carlão, minha mãe só falou 2. que eram só 2. Eu só posso 2. Porque eu comi o cérebro dele, né? O cérebro de alguém tinha que ser comido. Do meu pai eu não ia conseguir, mas ele tentava dar mais. Ele tentava fazer um negócio ali pra causar na minha vida. Mas aí a parceria sempre foi muito forte ali. A parceria era forte, a parceria era pesada. Claro, filha. Você parceira de quem quer me podar? Não, de jeito Não, nenhum. né, filha? Me dá um parceiro que Ali corre era- comigo. Nós era parceiro porque você corria comigo. Isso é verdade. Embora você me podava algumas vezes. Muitas. Mas... Mas era era seu lado forte. psicólogo que ele já tava gritando. Já tava ali, ó. ali, já Ele tava florado, gritando. já tava florado. Ele já tava vindo pra fora. Era mesmo. Fala, Então, Sá. não, então ele ali eu consegui ter uma estrutura que me deu o suporte que eu precisava para poder dar conta de seguir em frente. Né? Então, eu só consegui fazer a faculdade por causa deles. Teve dificuldade, mas conseguiu seguir adiante. Sim. Foi
foi pesado porque eu comecei a faculdade em 2009, eu acho. 2010, 2009 mais ou menos. Não, 2009 não. 2009 foi quando meu filho nasceu. Eu comecei a faculdade em 2010, 2011 ali. E logo minha mãe descobriu que tinha um câncer de mama. Nossa. Quer dizer, tinha tudo para não fazer faculdade nenhuma. Ainda mais de psicologia, né? E na época eu tinha saído da consultoria que eu trabalhava, que era na Paulista, e tinha começado a fazer estágio por causa da faculdade lá na Cidade Jardim. Nossa. Bem longe, né? Nossa, era desesperador. Então, não tinha como, né? Porque aí minha mãe tinha que fazer tratamento, não tinha meu filho, não tinha onde deixar, como deixar, porque meu pai também ia ter que fazer todo o movimento, então eu tranquei a faculdade para poder ter mais tempo para poder ficar com ele. Né? Aí deu tudo certo, minha mãe fez o tratamento, tal, foi fantástico, tá ótima, maravilhosa, incrível. Exatamente. Né? Inclusive, ano passado, quando a gente teve a palestra lá sobre o Outubro Rosa, isso. Eu falei, Samanta, fala pra dona Antônia vir falar. A Samanta falou, até parece, não vai falar. Não sei nem se ela vai. Aí foi, com muito custo foi e tal. Com muito custo não, né, Samanta? Ela foi. Ela falou, não, ela eu foi vou. Pra ouvir. Ela falou, não, eu vou sim, eu vou. Mas não vou falar, mas eu vou. Isso. Chegando lá e foi tão bom, né? Foi muito Nossa, bom. Foi muito legal. Foi bom porque foi tão natural depois ela falar. Foi. Tão natural e tão necessário, né? Muito. Porque quando a gente vai numa palestra de alguma doença, eu não vou falar só do câncer, mas de qualquer doença que você nunca tenha passado, e você fala e tudo mais, por mais que você fale com propriedade, não é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? E ela foi, e quando a Samanta falou, explicou dos cuidados, as coisas que tinha que falar, deu uma pincelada. Quando ela entrou para falar, ela sabia do que ela tá, é absurdo. Do que ela falou, de como ela passou, de como foi para ela. E, de novo, eu falei a semana passada que foi estranho falar pro pastor João, que bom ouvir a sua história, porque é difícil você falar para uma pessoa, que bom eu ouvir sua história, porque você estava doente, né? Mas que bom que deu tudo certo no final, né? Para poder estar ali contando a história. Né? E para outras pessoas também saberem, que eu queria falar isso depois, mas eu vou falar agora. Por exemplo, quando a gente escuta uma pessoa que é psicóloga, que normalmente vai saber dar um conselho, falar alguma coisa, passou perrengue igual todo mundo passa, né? Sim. Não é um extraterrestre. Às vezes, quando a gente está sentado com um psicólogo ou com um psiquiatra, acho que a primeira coisa que eu tô pensando, tá me analisando, hein? Vou sentar assim ou vou sentar assado? Eu falo aqui. Exatamente. Não vou falar nada, né? E não é assim, todo mundo passa tudo. Todo mundo. Né? Todo mundo. Cada um com as suas coisas, mas o que você tiver que Mas os desafios, de alguma maneira, a gente vai encontrar algum, né? Cada um com o seu peso, mas vai encontrar algum desafio. Né? E aí a gente tem que ver qual vai ser a nossa escolha. É isso. Né? Ou paralisa, ou ver de onde você tira a condição de seguir em frente, de continuar. Né? Porque não é fácil. Porque, né, é uma realidade, a nossa realidade é uma realidade diferente, né? Cada um vai ter a sua, né? Mas a nossa realidade de morar na periferia, né? Pobre, porque ninguém é rico, né? Tudo isso. Tem os desafios, eles são muito... É árduo. Não dá pra falar que é mais pesado do que o outro, porque cada um sabe o que é pesado pra você. Mas que é punk, é difícil pra caramba. Não é uma coisa fácil. Né? Você não ter carro, ter que pegar o ônibus lá na Zona Leste, lotado pra caramba. Né? Talvez alguém que seja falando assim, mas é normal, pastor. Não é que é normal. Né? Você tem que passar por aquilo. Então não é tá normal. Você tem que passar. Não deveria, né? Porque se a gente tivesse aí uma outra realidade, talvez não precisasse passar tanto perrengue. Seria diferente, né, Samanta? Sim, exatamente. Mas é isso. A gente vai trabalhar com a realidade que tem. E é isso que apresentou, então vamos trabalhar com isso. E durante esse período que a minha mãe estava doente, o exemplo dela era muito incrível. Não tinha como a gente parar para pensar em qualquer outra coisa que não fosse seguir em frente, sabe? Então, o tempo todo, minha mãe queria viver muito. A bicha comia que era uma loucura. Que a gente falava, não é possível que você tá doente. Tem alguma coisa errada, te deram algum diagnóstico errado, porque não era possível. Sim.
Porque ela comia, ela não sentia gosto da comida, mas ela comia porque ela precisava a imunidade dela precisava estar alta, ela precisava, né, de ter tudo isso para sobreviver. Então a gente não tinha como pensar em outra coisa. Não dava tempo, né? Não dava tempo. Não dava tempo de ficar, não de ficar triste, mas não dava tempo de esmurecer. Não. Falar, ai, sabe o que é? Hoje eu não quero. Não dava tempo, assim. Você sabe que tem uma coisa que é engraçada? Não sei se é engraçada a palavra. Mas eu e a Samanta, a gente se conhece há muito tempo. E as meninas esses dias perguntaram assim pra minha Anne. Falou assim, nossa, mas você conhece a tia Samanta desde quando? Eu falei, nossa, eu tinha 15 anos, Anne. Tem muito tempo já. Nossa, e você dormia na casa dela? Eu falei, nossa, dormia muito na casa dela. Dormia demais. Ah, e a mãe dela pedia pra sua mãe? Eu falei, não, quem pedia pra minha mãe era eu. Ah, entendi. E a mãe dela não ia lá na casa ver sua mãe pra falar, Ione, hoje ela pode dormir? Que eu falei, não. Eu falei, não. Eu falei, eu conheci a Samanta. Eu tinha 15 anos. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha 23. A minha mãe, a dona Antônia só viu minha mãe no dia que enterrou minha mãe. Como pode, cara? Né? Aí ela falou, e como você fazia para dormir? Eu falei, elas se falavam, até você explicar. Até explicar. Né? Elas se falavam, filha. Ah, entendi. Então é muito doido, né? É muito louco. Hoje, por exemplo, eu jamais deixaria minhas filhas dormir em qualquer lugar que eu não conhecesse a mãe. Porque olho no olho, não, nunca. Não tem essa. Não dá. Mas era outra coisa. Era outra época. Como é doido, né? Era outra realidade. E a dona Antônia, a gente já vai voltar aí do trabalho e tal, mas a dona Antônia, eu não fui, esse período do câncer aí, eu não fui na sua casa, eu tava trabalhando que nem uma louca, não ia na casa de ninguém. A dona Antônia sempre foi uma mulher forte, que assim, ó, muito sincero, para pessoas querer estudar matemática de domingo, não, gente. Não é para qualquer... Tem alguma coisa. Você acha que essa pessoa vai ter um câncer e ela vai falar assim, tô com câncer, vou deitar na cama? Ela não vai. Dava, não. Pra ela acordar no domingo e querer estudar só porque ela quer estudar. Sim. Não é porque ela ia fazer um negócio, Não, nada. um curso. Não era. Nada. Ela só estava ali estudando. Então, e durante a doença, ela estava fazendo faculdade quando ela recebeu o diagnóstico. Ela tinha 50 e alguma coisa. Então, ela durante a... Assim, não tinha 60 ainda. Ela recebeu o diagnóstico, ela estava fazendo a faculdade. E aí, ela pensou em parar, porque não ia dar, não ia conseguir e tal, não sei o quê. E aí, a gente conversou, dei um choque de realidade nela, saindo do hospital, né? Porque foi quando a gente recebeu o diagnóstico, eu fui com ela. E aí, a gente ficou, chateada e tal. E aí, na hora que saiu, ela já falou, vou ter que parar tudo, não vou conseguir e tal. E a gente tava na avenida, assim, eu falei assim, então, deixa eu te contar um segredo. Eu posso atravessar essa rua aqui e ser atropelada e morrer. Você vai parar tudo pra quê? Porque não tinha, não tinha indicação médica de vai parar tudo. Então, durante todo o tratamento dela, ela trabalhou e ela ia fazer... É uma loucura. Quando a gente olha hoje, pensa hoje, eu falo, gente, não é normal uma pessoa assim. Porque o tratamento dela era no Ibirapuera. Nossa. Então, ela saía de Guaianazes. Quando ela começou a fazer radioterapia, depois da químio, ela tinha que ir todos os dias fazer radioterapia. Era todos os dias, se eu não me engano. Então, ela saía de casa, ia pro Ibirapuera e voltava. Meu Deus. Todos os dias. E aí, eu já estava... Ou eu estava com o Manhã, eu estava trabalhando, né? Então, ela ia, o meu pai ia junto, porque meu pai já estava aposentado. Então, era uma loucura, né? Bem puxado. Né? Era. E hoje eu fico pensando, eu falo, gente, como que deu conta? Como que conseguiu fazer um negócio desse, né? Mas era isso, a gente tinha que seguir em frente. E ela foi, tudo quanto é show que aparecia durante o tratamento, ela foi, tá? Andava, mais que notícia ruim, ia para todo lado, né? E o cabelo caiu, tudo, né? Então, mas colocava o lenço dela e ela tava indo, né? E passou e tá ótima, graças a Deus. Tá. Maravilhosa, inclusive. Melhor que eu e minha irmã, se bobear. Beijo, viu, dona Antônia? Beijo, dona Antônia. A senhora assista aqui, que a gente tá quase falando só do podcast. Se a senhora quiser vir, vem. Fica à vontade. Senta aqui, nós vai tomar uma água. Você que a senhora quer uma birita. A cerveja dela. Uma água, viu? Vou pensar. A senhora é uma senhora de idade. A senhora de idade que anda 5 quilômetros todos os dias.
6 horas da manhã, encontro com ela e falo, filha, Deita, o que linda. tá acontecendo? Vamos conversar sobre isso? Eu encontro com ela, hoje a gente mora no mesmo prédio, então eu encontro com ela no elevador e eu falo, deve ter alguma coisa errada, porque não é normal a pessoa acordar às 6 horas da manhã e andar 5 quilômetros, como se tivesse ido até comprar pão e voltar. Falei, deve ter algum problema nisso, deve ter alguma coisa errada. Porque eu não tenho essa energia. Minha Eu vou irmã falar não o que tem. Disposição. É muita. É disposição. É disposição para viver. Pra viver. viver. É isso. Porque, olha, ali é pesado. E Fala, Sá. Aí chegou a doença, foi passando as coisas, você trancou de novo a faculdade. isso. Aí, depois disso, voltei para a faculdade. Aí consegui, né, seguir em frente. Né, a criança já um pouco maior também, né? E ele sempre muito, muito ali junto, né? Bem parceiro. E aí minha mãe também continuou a faculdade dela, terminou a faculdade dela, né? Minha irmã também estava se formando, foi tudo uma sequência, assim. E aí eu continuei trabalhando, né? Ali, quando eu terminei a faculdade, eu estava trabalhando numa outra empresa, que era já uma empresa, já estava trabalhando dentro do RH da empresa. Tá. Né? Antes era uma consultoria, depois eu fui trabalhar dentro do RH da empresa. E aí era um outro universo, né? Totalmente diferente. Né? Porque antes eu trabalhava com vários clientes e depois trabalhar só com um cliente, mas foi incrível, assim. Eu entrei como analista, depois eu saí de lá como coordenadora. E foi lá que eu decidi trabalhar na área clínica. Tá. Né? Era isso que eu queria saber. Porque quando eu terminei a faculdade é encantadora, tá? Assim, é a melhor profissão que existe no mundo e ninguém vai me falar o contrário. Há controvérsia. Não existe a possibilidade. Não tem. Não tem como ter outra, entendeu? É isso e acabou. É a melhor profissão que existe, tá? Que fique claro. Você acha, amor? Tá? Eu acho. É isso Por mesmo. que você acha? Porque... Você só não quer discordar, eu senti Não, isso. eu acho porque assim, todo mundo precisa trabalhar a sua cabeça, né? Porque senão você pira no dia a dia, né? Então, Exatamente. é uma profissão que É maravilhoso. para entender, É para maravilhosa. entender deve ser bem difícil, né? É maravilhosa. Assim, durante o curso, a gente se divertia muito. Era tão gostoso, né, que sempre conversava com algumas amigas, nós vínhamos embora de metrô, muitas vezes saía da faculdade na sexta-feira, 11 horas, né? O pessoal indo pro bar e a gente saindo de uma supervisão clínica, conversando sobre casos clínicos com a professora, né, e tal, e um negócio denso, pesado, parecia que a gente tinha tomado alguma coisa, assim, um energético, para não falar outras coisas, né? Com certeza. Ligadas, assim. E era um negócio, assim, que não tem como explicar a sensação, assim. É amor, né? É um êxtase que dava, assim, na gente, sabe? E cada vez a gente querendo mais daquilo, né? Era uma coisa muito, muito interessante. Quando eu falo isso, né? Acho que não dá pra... Não tem como as pessoas entenderem o que dava dentro da gente. Ao mesmo tempo, eu conversava muito com uma amiga durante a faculdade. Existia um medo muito grande, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Eu não ia servir. Eu não ia. E aproveitando o gancho, Samantha, dentro da psicologia, tem uma especialização que você estudou para trabalhar o mental das pessoas? Quando a gente se forma, né, nós podemos... a gente define qual é a teoria, a linha teórica que nós vamos seguir. E tem muitas, né? Tem a psicanálise, tem a cognitivo-comportamental, que é a que eu sigo, tem diversas. E para quem, né, quer continuar, psicólogo não para de estudar, né? É um negócio pesado. Até porque a cabeça das pessoas está ficando cada vez pior. Né? Então, tem um negócio aí... vai... eu ia falar assim, tá piorando, tá baixo. Piorando sempre para baixo. E tem muita coisa acontecendo, né? São muitas novidades e a gente precisa ter a cabeça aberta para poder entender, né, para onde direcionar um paciente, caso a gente não tenha a competência para atender. Então, a gente tem que estudar mesmo. E aí, tem quando nós saímos, nós escolhemos qual é a linha que nós vamos seguir e podendo se especializar para alguma delas.
não só para essas linhas, mas como para outras áreas, né? Então, tem psicologia hospitalar, tem psicologia educacional. Dentro do nosso curso, nós passamos um pouco por tudo isso. E aí, para se especializar, na hora que nós saímos, a gente se aprofunda naquilo, naquela área específica que tem mais identificação. Então, quando sai, já sai aí pensando nesse caminho que vai seguir. Entendi. E é um negócio maravilhoso, assim, é incrível. Não tem. E aí, quando eu tava no final da faculdade, que nós chegamos nos últimos anos, a gente começa a fazer o atendimento na faculdade para a comunidade. Porque as faculdades de psicologia, que tem o curso de psicologia, elas oferecem gratuitamente o atendimento para as pessoas que moram na região. Então, os alunos de psicologia vão atender esses pacientes com a supervisão dos professores. Então, nós atendemos e passamos o caso, discutimos o caso, e o professor orienta a gente para dar sequência no caso. E atendendo, assim, é fantástico, é um negócio... Porque aí você vai para a prática. Nossa, é maravilhoso, desesperador e maravilhoso. O filho nasce, né? Você fez toda a teoria e quando você vai lá, você vai... É um bagulho louco, tá? Porque dá muito medo. Eu não ia querer saber o que passa na cabeça das pessoas. Eu tô sendo sincera. Me julguem. É maravilhoso. Você sabe que o que eu acho mais legal de ser psicólogo, psicóloga, de verdade, fora entender a cabeça das pessoas, porque eu acho que entender a cabeça das pessoas, eu acho que já é uma coisa assim, do outro mundo. Mas é muito livre de julgamento. Muito, muito. Você conversa com gente, psicólogo profissional normal, tá, gente? Não tô falando aí de gente... Você conversa com a pessoa, com um psicólogo, com um profissional, de cara, você vê a pessoa, você sabe que é livre de julgamento. Como eu queria só essa parte. Porque não adianta você querer fingir, você não julga, porque você julga. Né? Você julga a roupa do outro, você julga o jeito do outro, você julga o andar, você julga o tempo inteiro, né? E às vezes, sem perceber, você tá olhando torto, você nem sabe por quê. Né? E eu vejo muito, isso é muito legal. Se as pessoas tivessem um pouquinho disso, de psicólogo em cada, assim, de verdade, de poder se olhar e falar, né? O outro tem uma história também. Vou te dizer uma coisa, não é que a gente não julga, tá? Você finge, então? Olha, não é fingimento, não se decepcione, deixa eu te contar como que funciona. Não tem como nós sairmos da humanidade. A gente não pode deixar de ser humano. E todo ser humano vai julgar. Né? Faz parte, né? É uma característica que nós temos, é o julgamento. A questão é, quando você se torna um profissional da psicologia, você precisa entender quem é que está ali na sua frente. E a pessoa que está ali, ela não é você. Você não pode querer que ela seja algo que você está planejando que ela seja. Né? E aí é o que pra gente, a gente tem que diminuir esse julgamento, porque pode ser que essa pessoa ela queira seguir um caminho que a gente não concorda. Então, por isso que não é que nós não julgamos, mas nós temos que você se contém, trabalhar esse julgamento para entender isso, entender que existe essa outra pessoa e que ela não vai fazer as coisas do jeito que a gente quer. Não é uma liberdade, né? Por exemplo, os nossos filhos que a gente tem, né? Mesmo que a gente tenha que controlar isso, nós temos uma liberdade muitas vezes para tentar, né, tentar até um certo ponto que seja do nosso jeito. Até um certo ponto, porque depois não consegue mais. Mas com essa outra pessoa ela tá formada ali para quem atende adultos, né? E essa pessoa, ela não vai seguir o caminho que a gente quer, ela vai seguir o caminho que vai ser o caminho dela. Então, não é que nós não julgamos, mas dentro da psicologia, nós temos que aprender onde nós vamos colocar esse julgamento naquele momento que você está atendendo aquele ser humano. Tá? Então, entendeu, gente? Entendeu? Quem é minha... Olha, não pode ser minha psicóloga. Não pode. Infelizmente. Né, amor? Você queria? Eu queria. Não pode, gente. Mas a gente faz várias terapias de casal, eu junto com ela. Toma uns tapão na cara, porque aí é a diferença. Não é psicologia, aí é amizade. Aí vocês nem tá ligado. Aí é melhor ainda. Porque rola uns palavrão, rola várias coisas. Aí dá rola pra gente, coisa né? boa, aí dá.
A gente com intimidade, por isso que não pode atender, né? Exato. Parente, essas coisas, amigo, porque aí é mais complicado. Mas também, a gente já vai voltar na história lá de novo. Uhum. Mas também, por um lado, assim, eu tive uma situação dentro da nossa casa, né? Que eu tive que recorrer à terapia. Não eu propriamente, mas uma das minhas filhas. E na hora que aconteceu o negócio, eu não sabia muito o que fazer. E a primeira pessoa que me veio na cabeça foi a Samanta. Eu falei, vou dar uma ligada pra Samanta pra ver o que é. Ela falou assim, olha, eu não posso, mas assim, você faz assim, faz assado, você fala com alguém, com um profissional, você tem que buscar. Eu falei, tá bom, e tal. E quando eu fui, foi tão doido assim que eu fui levar... Eu vou me emocionar. Eu fui levar a Laís e eu falei pra ela, vamos ter que ir e tal, no psicólogo, mas tudo bem, uma pessoa que você vai poder conversar. Ela falou pra mim, mãe, psicóloga, então ela vai ser igual a tia Samanta, né? É muita referência. E é muita referência no 360 pra mim, assim, de amizade, de companheirismo, de muita coisa. E dela poder saber que ela tem uma pessoa que a ama, que ela pode chamar de tia, e que é uma tia psicóloga preta, e que tem um exemplo incrível. É muito bom isso, assim, é enriquecedor. Obrigada. Maravilhoso. Te amo. Vamos parar. Vamos parar, respirar, por favor? Por favor, para. Vamos continuar, a gente vai continuar. Para, porque aí eu não aguento, né, minha gente? Aqui, né? É demais, o reboquinho cai. Mas é pra gente ter entendimento do quanto isso faz diferença. Sim. Faz muita diferença. Muitas vezes eu achava bobeira. Muitas vezes me coloquei nesse lugar de falar, mas psicólogo é bobeira, é falta de lavar uma roupa, e eu que não gosto de lavar roupa, então eu ia ficar depressiva por causa da vida, eu ia estar na água. Se fosse esse o caso. Exatamente. Não me mostra um tanque, hein? Não me mostra um tanque. Mas é porque ainda, infelizmente, a gente tem muito pouco acesso, né, à terapia, por exemplo. Mesmo que as coisas estejam melhorando, quando a gente fala da periferia, né, o acesso é muito limitado. E isso ajuda para que a gente não entenda muito bem como que isso funciona, para que serve a terapia, né? Qual vai ser a função na minha vida? Isso vai mudar o que na minha vida? Vou sentar lá e vou conversar com uma pessoa que nem me conhece? Então, as pessoas elas acabam tendo essa visão ainda, mas é um trabalho mesmo, de tentar trazer a importância da saúde mental para as pessoas. Sim. Né? Porque a gente não está falando só da terapia, né, em si, a gente está falando de um cuidado que é um cuidado muito mais amplo. Porque nós cuidamos do nosso corpo, né? A gente vai no médico quando está sentindo alguma dor, seguimos o que o médico indica, né? E quando a gente tem algo emocional, nós não fazemos isso. Nós calamos. E é tão engraçado que aí você não cuida da cabeça. Aí vai refletir no corpo. O corpo padece. Ele grita, não tem jeito. A gente tem uma amiga que não cuida da cabeça. E aí vive aparecendo umas doencinhas lá e tal. Mas as doenças ela cuida. Mas aí a doença nunca cura, porque ela não cuidou do negócio lá. É confuso, né? É difícil, Deus me ajuda. Como que você identifica os sinais Do quê? da depressão? De uma doença? de alguma doença, assim? Eu, por exemplo, ela me vê como uma pessoa normal, mas ela não fala. O conceito de normalidade também é um negócio, né? Discutível. Tem uma régua, gente. É discutível. A minha, ela tá um pouco pra cima, um pouco pra... É discutível. Quando a gente fala de saúde mental, e pensando em terapia, pensando, né, no que eu faço hoje, a gente trabalha com a fala do paciente. Ele vai contar pra gente o que está acontecendo e aí a gente vai identificar através dos sintomas, do que ele está contando e vamos estudar e identificar o que está acontecendo com ele. Então, o que a gente trabalha é com a fala e com a escuta. São os nossos instrumentos de trabalho. Então, tudo vai surgir e o caminho para um diagnóstico é através da fala dele. Do que ele está sentindo, das coisas que ele está pensando e das consequências disso tudo na vida dele. Porque a linha com a qual eu trabalho, que é a linha teórica que eu sigo, né, a gente acredita que a nossa forma de pensar
vai impactar em como nós nos sentimos, em como nós nos comportamos. Então, quando chega um paciente para mim, eu vou primeiro entender quais são as coisas que ele está pensando, ou começar pelo que ele está sentindo, porque muitas vezes essas coisas se confundem, pensamento e sentimento. E aí nós vamos meio que tirando, né, essas informações, peneirando para poder chegar até um possível diagnóstico, para aí conseguir seguir com o tratamento do paciente. Então, é mesmo através desses sintomas que ele vai trazendo pra gente. Tipo, não é numa primeira, segunda consulta que você vai saber se a pessoa tá com depressão. Não. Por exemplo. Não, muitas vezes não. O que tá rolando Tem ali? alguns casos que estão mais graves que, de primeira, a gente já consegue entender. Porque aí já tá muito gritante. Os sintomas, eles são muito fortes. Então, a gente já consegue ter uma ideia. Mas tem alguns casos que nós precisamos de um tempo porque muitas vezes a pessoa tem que ser direcionada para algum outro especialista. Né? Então, para poder chegar e fechar o diagnóstico. Nós também conseguimos fechar, mas é importante utilizar desses outros profissionais para garantir que o paciente ele seja cuidado do jeito certo. Sim. Então, é a partir daí que a gente trabalha. Mas é um trabalho complicado. E, ao mesmo tempo, a gente não pode parar de tentar fazer as pessoas entenderem a importância, né, da saúde mental. E que é como você disse, se você não cuida da sua cabeça, vai refletir no seu corpo. Se você não cuida do seu corpo, vai refletir na sua cabeça. Porque se você, por exemplo, tem um diagnóstico de hipertensão, se você está fazendo um tratamento de hipertensão e, de repente, você tem muito estresse, muita ansiedade, você não está cuidando disso, você vai continuar tendo sintoma mesmo tomando uma medicação. Então, e ao contrário também, se você tem uma ansiedade, uma depressão, vai refletir no seu corpo, porque você não vai conseguir se tratar direito fisicamente, vai impactar no seu sono, vai impactar na sua alimentação, e o seu corpo vai sentir isso também. Então, nós estamos ligados, tá tudo ligado. Uma coisa não vai funcionar direito sem que a outra também esteja funcionando minimamente, porque não tem uma coisa, né, tão completa assim. O corpo e a cabeça andando tudo certinho, né? A vida que nós temos não favorece muito também. Não permite tanto. Então, mas pelo menos tentar fazer o básico para que se cuidar minimamente com o que dá para fazer para conseguir viver melhor, né? Porque a gente está aqui para viver bem. Eu tive, é engraçado, né? Tem 3 anos que eu fiz a ortognática. E quando eu fui, eu só tava com a TM atacada, nem sabia o que era, enfim, tive uma dor horrorosa. E quando eu cheguei lá, ele falou: tem que fazer 2 cirurgias. Essa e essa. Eu falei: não, doutor, essa que é ortognática. Eu falei: não tem que fazer, porque meu cunhado já tinha feito. Eu falei: eu nem tenho isso. Ele falou: mas existem 3 níveis e tal. Ele falou: por que você tá com isso? Ele falou: você deve passar muito estresse. Muito ansiosa, você deve morder muita boca. Eu falei: não fala. Eu já estava na Klabin. Eu falei: não, doutor, eu tô muito zen. Só que eu estava colhendo o que eu tinha plantado anos atrás. E eu não sabia. Então, tudo que eu tinha passado antes de estresse, de nervoso, de doideira, o resumo é isso, doideira, de loucura, eu tinha descontado da minha boca. De apertamento e tudo mais. E eu não me dava conta disso, eu não tinha ideia do que era isso. E a gente penou em casa, né, Gil? Porque o Gil penou junto, coitado. Que é uma dor horrorosa, enfim. E aí ele falou pra mim, quando ele me operou, a ortognática, ele falou: ortognática operou, tá livre, não volta mais. Só que a TM, que é onde pega o sistema nervoso, ele falou assim: é 50% meu e 50% seu. Né? E é impressionante. Eu operei, passaram-se, sei lá, 3 meses, né, Gil? Voltou muita dor. E quando eu liguei pra ele, ele falou assim, e ele começou a me fazer perguntas de psicólogo. Mas me fala, você tá trabalhando? Como é que tá o dia a dia? Como é que tá seu dia a dia? Você tá fazendo... Nas perguntas dele, ele falou: não adianta, Naná. Se você não cuidar da sua cabeça, você não aguenta, não tem como. É muito doido. Vai refletir. Não tem como. E isso é muito importante, porque
ter profissionais assim, né, da área da saúde, que conseguem ter essa integração, entender, né, e respeitar esse funcionamento, né, faz toda a diferença. Porque para a gente, pelo menos para mim, o paciente, quando ele chega para mim, eu tenho que fazer perguntas sobre o que ele está passando no momento, quais são os tratamentos que ele está fazendo físicos, se, né, qual é a doença, se tem alguma doença, se não tem, se alimenta, se dorme, se não dorme. Então, não são só... nós não vamos direto na questão, né, do sofrimento psíquico em si, né? Pelo menos eu, né? Eu não trabalho assim. Então, eu tenho que entender o que está acontecendo fisicamente também com essa pessoa, porque muitas vezes, muitas mesmo, né? As pessoas, elas chegam pra gente com sintomas ansiosos, mas tem um outro problema, um problema na tireoide, um outro problema de saúde que causam os mesmos sintomas. Então, tem outras doenças que têm sintomas muito parecidos com doenças psiquiátricas. Por isso que a gente precisa ter esse cuidado. E não só isso, tanto que é uma das grandes brigas que eu tenho com os meus pacientes, que nem tudo é ansiedade, nem tudo é depressão, nem tudo é burnout, não é. Vamos primeiro tirar o que tem na frente, né, o que é físico, se está dormindo, se não está, né, o quanto está trabalhando, se aconteceu alguma coisa, peneirar tudo isso, tirar tudo isso da frente, para a gente seguir, entender e trabalhar o que é mental, o que é emocional. Porque se mistura muito, né? Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Um exemplo muito, muito claro e que é importante porque né, o maior número da nossa população são mulheres, são os sintomas que nós temos de TPM e da menopausa. Né? Os sintomas, eles se confundem e até estão linkados com também sintomas de transtornos mentais. Então, muitas vezes, pacientes viram para mim e falam, só tô chorando o tempo todo, não sei o que tá acontecendo, só quero dormir, ou tô com muita raiva, não tô sabendo lidar. E aí eu faço a pergunta-chave. Como que tá o seu ciclo menstrual? Aí a pessoa lembra, né? Aí as mulheres lembram. Vai começar, não começou, não vai, parou. Porque se confundem. Nossa, e o ciclo menstrual é uma loucura. O meu, né? O seu. Não, a maioria das mulheres sofre muito. Porque é o meu muito antes. Tanto que tem discriminado no nosso DSM, né? Que é o Manual de Diagnósticos, tem lá um transtorno que é um transtorno ligado à TPM e à menopausa. Nossa, sério? Tem. Porque, gente, como é ruim esse negócio. Misericórdia. 2 semanas antes... Eu tô insuportável, tô gritando com Deus e o mundo. Não tá acontecendo nada. Na semana, nossa, eu choro, eu tenho certeza que eu tô com depressão na semana. Exatamente, é assim. Gente, aí acaba, eu quero rir pra todo mundo, tá? Felicidade. Mas é bem isso. Cara do jeito. Eu que sei! Tô entendendo. Por isso que é importante a gente entender, se conhecer. Então, o processo de autoconhecimento é importante para isso. E tem instrumentos para facilitar a vida nesses casos, como é o caso de uma TPM, por exemplo, né? Então, se você acompanha, você começa a sentir que tem uma coisa diferente, você já olha lá, ou no aplicativo, ou na agenda, né? E você já fala, então é isso. Isso já dá uma consciência para você e que você já vai entendendo os seus sintomas, você consegue lidar melhor com eles. Você vai buscando estratégias para lidar com eles. Você não vai sair gritando, né, e quebrando tudo. Ou chorando uma semana na cama. Não dá, né? Não tem condição, não tá né? tempo. Não estamos podendo. Não estamos podendo, né? Esse tempo não temos. Então, bem... nós somos seres, assim, que são muito completos. Nosso funcionamento ele é muito bonito. Então, o nosso corpo e a nossa mente funcionam ali, ó, linkadinhos. É muito bonito. É muito perfeito. É Deus, né? Então. Deus, a gente não tem como você correr. Não tem como ser mais ou menos um negócio. É muito bonito, cara. Por isso que a gente precisa olhar tudo isso. Muito bom. Ô, Samantha, sabe o que eu quero saber? Uma coisa. Onde é que a gente chegou? A gente vai contar nos detalhes, né? Mas onde é que você chegou? Quando você chegou no Cambalhota? Como foi? Eu
depois que eu comecei a fazer o atendimento clínico, né, antes da pandemia, eu tinha tomado a decisão, quando eu trabalhava na empresa, de que eu descobri ali que eu não queria mais, eu não me via mais trabalhando em empresa. E aí eu segui o caminho que eu estava me apaixonando pelos seres humanos ali, né? Por conhecer tudo aquilo de um outro jeito. E aí eu comecei a atender, né? Comecei a pegar alguns horários e fazer um atendimento clínico, né? Psicoterapia, até que eu saí da empresa e fui trabalhar só com a terapia clínica. E passamos, né, fiquei trabalhando alguns anos, né, na clínica, trabalhando em empresa, fazendo atendimento clínico em ambulatórios, e depois veio a pandemia. Aí, quando veio a pandemia, aquela catástrofe, né? Então, a demanda era muito grande, porque realmente foi um momento, né, muito delicado e que as pessoas, elas precisavam muito de atendimento clínico, então eu atendi muito durante a pandemia. E depois que as coisas foram, né, melhorando, eu fui também sentindo a necessidade de... Eu comecei a olhar em volta, na verdade, né? Porque ali onde eu moro, as pessoas, elas não entendem muito bem, a maioria delas, elas não têm acesso a atendimento psicológico. Então, eu cheguei a fazer um trabalho anterior, que foi ali, eu cheguei a fazer alguns atendimentos no... Ai, gente... Era um centro ali cultural, que tem ali perto de casa. Fiz alguns atendimentos ali e tinha muita gente para ser precisando, né? E tinha muitas coisas que eu não sou competente para fazer, né? Para atender. Que era atendimento com crianças, eu não atendo crianças, né? Então, tinha muita coisa para ser feita ali. Só que, infelizmente, eu não tinha, né, como dar conta daquilo. E aí acabei saindo e aí eles continuam com alguns trabalhos. E aí eu comecei a sentir falta, né? Porque de conseguir usar o meu trabalho para atingir essas pessoas que não têm o acesso que a maioria, né, a maioria não, mas que outras pessoas têm. Não conseguem porque financeiramente não é uma coisa que é de primeira necessidade. A gente está falando de uma região que precisa, né, trabalhar para cobrir as primeiras necessidades. E eu tenho uma paixão imensa por atender mulheres. Eu atendo os meus homens maravilhosos, tá, gente? Mas vocês sabem que eu tenho uma paixão por isso. Que eu não nego, né? Puxo até muito a orelha deles nesses casos. E atendendo mulheres, eu entendi o quanto essa necessidade ela é grande para esse público e o quanto esse público ele é gritante ali onde a gente mora, né? Porque são as mulheres que levam a maioria das casas, né, nas costas. Exato. Né? Então, e eu precisava de um lugar e que me desse essa possibilidade de fazer um trabalho que eu pudesse atingir essas mulheres. Porque eu penso que as mulheres sendo essa força, né, que é uma força motora, né? Desculpa, Gil, tá? Nesse caso. Me perdoa, mas né, a mulher ela tem essa força, né? E essa capacidade de fazer muito pelas pessoas. Uma coisa que prejudicial até, porque a gente foi criada muitas vezes muito para fazer, para dar conta, e isso acaba com a nossa cabeça. E por isso mesmo, né, a necessidade de ter um acompanhamento. Mas também eu acredito que é a partir daí que a gente consegue mudar alguma coisa. Porque são as mulheres que fazem os filhos, que cuidam dos filhos. Na maioria das vezes, né? São as mulheres que direcionam essas pessoas para serem pessoas. E a gente sabe que ali, né, onde a gente mora, né, é um lugar que
tudo é muito precarizado. Então, as pessoas elas podem fazer um acompanhamento no posto de saúde? Pode, mas uma fila enorme. Aham. Né? A OBS ela tem o atendimento, mas é muito mais difícil, porque tem uma demanda muito grande. Sim. E tem poucos profissionais, ainda precisa de um investimento muito grande, né? Da público, né? Para a saúde mental. Então, isso me pega muito, porque nós direcionamos as pessoas para o CAPS, né? Para ONGs que podem atender, mas não tem, né, muitas opções. Sim. Infelizmente, é escasso. Então, eu comecei a sentir a necessidade de fazer esse pouquinho. De contribuir de alguma maneira para que algumas mulheres pudessem ser tocadas por isso. Pudessem entender e se conhecer, saber e lidar com esse poder que existe e poder distribuir para outras pessoas também. Porque quando a gente fala, hoje a gente tem o grupo terapêutico lá no Cambalhota, é um grupo quinzenal, e quando eu vejo, né, nessas mulheres que elas voltam e e que faz sentido o que elas estão ouvindo ali, sim, eu sei que não vai só ficar ali. É isso aí. Eu sei que elas vão falar isso pro marido, elas vão falar pra vizinha, elas vão comentar com uma prima, com uma mãe. E eu acho que é daí que a gente tem que partir. Porque não dá para atingir todo mundo. Só que aí a gente tem que atingir um, que pode atingir outro, que pode atingir outro. E que vai fazer sentido. Né? Porque não dá para abraçar o mundo, infelizmente. É um trabalho de formiguinha, né? Para poder chegar no objetivo. Né? Ninguém melhor do que vocês sabem disso, né? Então ali... apesar de ainda a gente está engatinhando ainda, porque é difícil para as pessoas entenderem como o grupo terapêutico pode ajudar, até porque ali você vai contar coisas, então você sempre fica na dúvida, eu posso contar, o que eu posso falar, o que eu devo, o que eu não devo, mas ali a gente entende que está todo mundo no mesmo barco. Que está todo mundo passando por coisas muito parecidas, e às vezes é uma que conta uma situação que a outra nem precisa falar nada, já vai fazer sentido para ela também, ela pode utilizar o que a gente está trazendo como estratégia ali de outras formas na vida Apesar delas, de né? que lá, né, dificilmente não fica quieta, né? Eu não fico. Então, já aproveitando o gancho, o que você diria para essas pessoas que têm um certo preconceito de procurar um profissional da psicologia? Eu entendo, tá? Eu entendo perfeitamente. Porque realmente não é fácil. Eu costumo dizer que procurar um profissional da psicologia é um ato de coragem de verdade. Porque assim, você tem muito mais contra procurar do que a favor. Né? Você tem que estar mesmo preparado para poder se abrir ali, para conseguir entender que o que a gente está fazendo ali é para benefício das pessoas. Né? Então... quando a pessoa fala para mim, eu não consigo, porque eu não consigo falar, porque, né, eu acho que não vai resolver, eu entendo perfeitamente, porque realmente é difícil. Você vai sentar, quando é individual, na frente de uma pessoa que você nunca viu na vida, para falar o que é mais profundo e mais dolorido em você. Porque ninguém procura psicólogo que tá feliz, tá ótimo, tá maravilhoso. Né? A gente tá ali com uma função, e essa função é de dar essa chama para a pessoa seguir. Então, o que eu digo para essas pessoas que ainda acham, né, que ainda tem esse preconceito, que ficam ouvindo daqui e dali, que não vai funcionar, que não dá certo, que é só papo furado, que é coisa de maluco, que isso aí é o que mais o que mais se escuta, né? Que mais, infelizmente, ainda a gente tem que ouvir isso, né? É coisa de doido, né? E falam muito, né? Você tem que ir pra igreja, você tem que procurar Deus, você tem que rezar mais, você tem que... E, gente, tudo isso aí faz parte das estratégias. Buscar a espiritualidade, né? Mas não quer... Mas não, uma coisa não se desassocia da outra, né? Então, para essas pessoas, eu digo experimente. Experimente. Entende o que está acontecendo, né? E experimenta. Vai fazer uma sessão. Foi assim que eu fiz com a minha mãe. Ajoelhando na cozinha, num determinado momento de humilhação. Né? Porque meu pai tinha falecido, então, né, muitas coisas acontecendo. E eu falei, vai, faz uma. Ajoelhada. E eu sou psicóloga. E eu falei, faz uma só. E ver como você vai se sentir.
Só que também tem isso, né? Porque as pessoas acham que psicólogo é mágico, né? É, E não é assim, tá? E não é uma coisa muito séria, muito profunda, né? Você vai falar coisas muito significativas, sim. Só que tem uma coisa. Se você não gostou, você tem que procurar outro, porque é igual a qualquer outro tipo de serviço prestado pra gente. você sabe que eu costumo brincar com as meninas assim, psicólogo é igual ginecologista. Uhum. Você vai abrir o que você tem mais de íntimo pra Sim. pessoa. Você nem conhece, assim, né? no É. caso. Você vai abrir o que você tem de mais íntimo, é igual o ginecologista pra gente que é mulher. É. E pro homem que é urologista, né? Você vai abrir o que você tem mais de íntimo pra pessoa olhar tudo. Tudo. Ela vai te olhar realmente de dentro pra fora. E aí você vai falar assim, ai, mas eu não gostei de ser ginecologista, não. Essa aí não me deu atenção. Sim. Não apalpou meu peito do lado certo, não colocou o negócio lá pra fazer o negócio lá do lado certo. Vou ver outro. Você vai ter que ver outro. É exatamente É assim. igual o ginecologista, vai ter que ver outro. Não tem jeito. Porque é o seu íntimo, é difícil. Sim. Ele não vai ficar bem o seu íntimo pra qualquer um, né, gente? Isso eu espero, né? Então, mas é isso. Não é, a gente não deve ir para qualquer médico. Não vai abrir, né, as coisas mais profundas para qualquer um. Só que se você não gosta de um serviço, se você não gosta de um ortopedista, você vai procurar outro. É. Então por que você não pode procurar um outro psicólogo? A decisão é sempre não vou fazer. Não vou fazer mais. Não dá certo. Tenta de novo. Tem todos os preconceitos, você vai ter muito mais para não ir do que para ir. Mas existem dores que você precisa compartilhar com esse tipo de profissional. Existem problemas que você está passando que esse profissional, eu garanto para você que vai te ajudar. E não adianta, eu vou contar para minha amiga, eu falo para minha mãe, eu vou lá no bar, eu sento no bar, eu converso com o moço do Uber, com a minha cabeleireira. Não, gente, não vai funcionar. Não é assim. Né? Nós temos a competência, a capacidade, né? E o estudo para poder orientar, para poder auxiliar as pessoas da maneira correta. E é difícil mesmo, não é fácil, mas tenta. Porque as coisas não são fáceis mesmo. E o preconceito a gente vai passar por diversas coisas. Né? Tem muito mais preconceito do que o contrário no mundo. Sim. Então é só pensar que, do mesmo jeito que eu vou num clínico geral, eu vou no psicólogo. E vou ver como é que vai ser. Vou ver o que vai acontecer ali. Porque existe, né, uma ideia muito distorcida sobre o que acontece ali naquela sala, né? As pessoas pensam que, nossa, a psicóloga vai me olhar, ela já vai, né, ver tudo. Tudo que tá acontecendo na minha cabeça, ela vai saber. Não vai, minha gente. Não vai acontecer. Porque, deixa eu te falar, é psicóloga, ela não é vidente. Não é vidente. Não jogou os búzios. Então, não dá. A gente não vai, né? Não vai também assim. Arrancar nada de você. Você vai ali porque você vai querer falar sobre o que está acontecendo. Porque algum caminho a gente vai ter, vai precisar ter. Né? Quando eu perguntei pra você como que você chegou lá no Cambalhota, assim, é muito doido, né? Que tem uma frase que eu já escutei várias vezes o Thiago Brunet falar e que eu gosto, que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E pra mim isso é tão verdade na minha vida, que começa do meu casamento, assim, eu não tenho dúvida. Eu não tô falando de amor, tá? E é muito diferente. É de propósito mesmo. Tem uma pessoa que eu conheço que fala assim, mas você e o Gil tem coisas em comum, vocês têm os mesmos... Vocês têm os mesmos ideais, vocês querem as mesmas coisas. Eu falei, nem sempre a gente quis. A gente demorou longo 19 anos pra gente entender que a gente gostava de uma coisa que era muito mais forte que só nós dois. E que não são nossas filhas. Porque nossas filhas estão no meio do nosso casamento, é uma coisa só, faz parte da nossa família. A gente também não tá falando disso. Né? Então é muito doido. E quando Deus une propósitos, assim, eu tenho certeza que Deus não me deu uma amiga psicóloga à toa. Ai, você tem uma amiga psicóloga só por ter. Né? E que essa amiga que apresentou eu e o Gil, e quem é o idealizador do projeto não sou eu, é muito louco. É uma costura perfeita para mim. Deus é muito doido. Né? Quem idealizou o projeto foi o Gil, foi você que apresentou nós dois. E quando eu comecei a fazer
terapia, e a Laís também fez e tal, para mim era muito óbvio que a humanidade precisa de terapia. Assim, para ontem, né? Para ontem. Todo mundo tem que fazer. A Laís fala muito isso. Mãe, todo mundo tem que fazer. E é verdade isso. Todo mundo tem que fazer. E quando surgiu a oportunidade que a gente conseguiu a sede no Cambalhota, que a gente falou, poxa, a gente tem a sede e tal, agora a gente consegue fazer. E foi tão engraçado que eu falei assim, então vamos fazer uma palestra? Vamos fazer uma palestra. Então, vai ser uma palestra, um bate-papo, como é que vai ser? Ele não sabia, eu e a Samantha na discussão, veio a palestra. Só que lá, é muito pequenininho, é uma garagem. E cabe, gente, apertado, 20 mulheres, mas é apertado mesmo, é apertado, é assim, ó, tá? É apertado. Ai, Samantha, vamos fazer para 20. Nossa, eu me lembro a sensação até hoje, foi dando horário. Eu não sou ansiosa, eu sou terrivelmente assim. Foi dando horário, não chegava ninguém, eu falei, meu pai, será que não vai vir ninguém? Não vai vir ninguém. E eu sou organizadora de eventos, eu toda fiz cadernetinha, fiz tudo, tal, bonitinho, e não chegava ninguém. Mas chegou ali, tal, 10, sei o quê, 20. Olha, no final, que a gente contou, que deu pra contar, né? Tinha 75 mulheres na rua. Ainda tinha na rua, gente na rua. Lá fora. E louco ainda, porque nós tava no gogó, não tinha um microfone. Não tinha um microfone. Mas foi tão bom. E eu lembro que quando acabou, foi uma bagunça, fizemos sorteio, fizemos várias coisas e tal. E quando acabou, a Samantha olhou pra mim e falou assim, aqui precisa de coisa, viu? Aqui precisa de atendimento. Aqui precisa, viu? Eu falei, era tudo que eu queria ouvir. Que dia que você vem? Amanhã? Posso anotar aqui. E é bonito, né? Porque por mais que tenha as dificuldades de ter acesso a isso, né? E corre o risco mesmo de não ir muita gente, né? Porque tem todas as barreiras que vão aparecer para essas mulheres. Mas é surpreendente e a gente consegue ver que dá para fazer mais. Sim. Né? A gente consegue olha e percebe que elas estão querendo isso. Sim. Tem espaço para isso, mesmo que elas não entendam muito bem como essas coisas aconteçam. Né? E aí depois vieram todas as outras palestras e a gente começou com o grupo terapêutico e é lindo. É lindo ver isso acontecer. É porque a gente sai de um lugar assim. Eu brinco lá assim, o seguinte, quando a gente vai distribuir cesta. Lá, a galera que mora lá, perto da gente lá, da ONG, é o seguinte. São mães com muitos filhos. A maioria delas mães solo. Muitos filhos e filhos com algum tipo de deficiência. Então, às vezes você fala assim, mas essa mãe não consegue ir no grupo terapêutico, é de graça? Eu já me fiz essa pergunta, poxa, você não consegue? Mas dentro de uma casa que muitas vezes mora a mãe e, sei lá, 4 filhos, dos 4 filhos, 2 têm deficiência, um é física, o outro é mental. É muito fácil a gente falar, será que ela não consegue? Não, ela não consegue, ela não tem quem deixar, né? Mas ela precisava, né? Ela precisava e precisava muito, porque o que ela poderia buscar no SUS demora uma eternidade. E eu muitas vezes me pergunto, como que essa mulher aguenta a cabeça dela para sustentar, para dar apoio, para ser tudo que ela tem que ser, né? Numa única vez. Com qual esperança? Onde é que ela encontra e vê? Eu entendo que não dá tempo para ela pensar. Ela não parou para pensar ainda. Como é que ela faz? Ela só faz. Não dá tempo. Ela não consegue pensar e que se ela fizesse uma caminhada ia poder dar um fôlego para ela. Porque não é só a terapia em si. Quando a gente fala de uma região tão carente, que muitas vezes as mulheres, elas acordam, ou as mulheres e os homens, né? Eles acordam 5 horas da manhã e conseguem chegar em casa às 11 da noite. Como é que eu viro para essa pessoa e falo que você tem que fazer atividade física 3 vezes na semana? De que jeito?
Então, não é só isso, né? Às vezes esses encontros, eles ajudam, mas é plantando a sementinha, como o Gil disse, porque para eles perceberem e saírem do automático. Porque para sobreviver, você tem que estar no automático. Você não pode dar tempo de sentir. Sim. Você tem que se anestesiar. É. Por isso que hoje a gente vê aí pessoas utilizando muitas drogas, né? Muito dependentes de diversas coisas. Por quê? Porque amortece. É. Eu não preciso, tô anestesiado. E quando a gente fala da periferia, das necessidades né, dessa população, você tá no automático o tempo todo. Você acorda, sai, trabalha, volta, arruma a casa, deita e dorme. E daqui a pouco você fica ali, ó, olhando o tempo que você tem para dormir. Eu já fiz isso várias vezes, é desesperador. Porque você fala, meu Deus, eu preciso dormir. Mas você não consegue parar de pensar que você vai ter que fazer amanhã. E eu ainda tive uma vida muito privilegiada durante o meu período. Quando eu tive meu filho e tudo mais. Então, eu fico pensando nisso. Então, quando a gente consegue abrir um pouquinho, as pessoas sabem que tem, aí tem uma palestra que ela, mesmo que ela não vá no grupo, ela sabe que tem uma palestra ali, né? Ela vai... Isso é de pouquinho. Agora, como que é pra Samantha? Fez a terapia lá, que legal. Como é? Como que a pessoa, Samantha, fica se sentindo lá no fundo? Porque a terapia, gente, lá no Cambalhota é gratuita, tá? Não paga nada. A Samantha é voluntária lá no Cambalhota. Então, é quinzenal, recebe um centavo, nem da gasolina, porque não paga, né, amor? É amigo, gente. Amiga é isso. Amiga é isso. E é gratuito. Por que eu gosto de ficar falando que é gratuito, Porque, assim, quando a gente fala assim, mas ir no psicólogo é caro. É caro mesmo, a faculdade não é barata, gente. Né? 5 anos é medicina, tá? Só pra vocês saberem. Então, medicina é 10, né? Quase não 10, é 5, né? depois tem 5? especialização, tem esse negócio. Mas assim, não é uma coisa barata. E, enfim. Então, é legal saber onde tem, mas eu quero saber assim, da Samantha Pessoa. Fui lá, dei a palestra, falei, conversei com aquelas mulheres. E é uma coisa que eu me preocupava muito. Eu queria muito ter alguém falando de psicologia lá e tal, porque eu achava já que era importante, mas eu queria ter alguém que falasse na linguagem da nossa galera, que não adianta você, eu não estou desprezando e nem menosprezando, mas não adianta você ter uma pessoa, um psicólogo homem ou uma psicóloga mulher, branca, que vá de salto e que vá linda e maravilhosa, apesar de que a Samantha humilha a gente, mas tudo bem. E que vá com o cabelo loiro e solto e tal, num nível que as pessoas não se enxerguem. E isso era uma das minhas preocupações, assim. Porque eu quero que as pessoas se enxerguem. Porque eu também acredito que qualquer uma dessas mulheres que estejam indo lá, que elas se olhem e falam assim, nossa, tem uma psicóloga preta que mora aqui, que fala assim, e que tem toda essa inteligência. Eu posso ser isso daí também. Então, não é só, é muito além, né? Para mim e para a Samantha também, eu acredito, é muito além de eu só estar tendo grupo terapêutico ali. É o que eu tô realmente... E que não seja a mulher, mas que seja a filha daquela menina que vai olhar e falar assim, a psicóloga da minha mãe é preta, que... É isso que a gente quer ter, né? Essa representatividade real, em tempo real. Mas como que é para a Samantha, mulher, quando vai lá, termina e vê... Puxa, olha... Aquilo ali eu consegui fazer. Quando a mulher vem com aquele... É testemunho, né, gente? Não é outra coisa, é testemunho. Pode ser na igreja, mas é testemunho. Olha, todas as vezes que eu saio de lá, eu me sinto transformada. Existe uma transformação, porque cada mulher, com cada história, com cada dor ali, elas fazem com que eu me veja também e com que eu perceba todas as possibilidades que eu tenho para poder fazer mais. Então, quando eu vejo cada uma delas falando e abrindo, sabe, de uma maneira incrível, assim, me toca, porque eu também tenho, nos meus atendimentos individuais, eu atendo pessoas que têm grana também. Eu atendo pessoas que têm um outro nível de poder aquisitivo.
Pessoas que moram em lugares totalmente diferentes do que eu mesma moro, né? Tipo o lugar onde a gente está hoje, que você não vai saber, mas é um lugar bem top, Chique, bem chique. né, o negócio. Então, olhar, conseguir aproximar essas duas realidades de algum jeito, podendo oferecer o que eu estou oferecendo aqui, poder oferecer para essas pessoas que não iam conseguir ver isso. Sim. Não tem como isso não ser transformador. Não tem, verdade. Não tem como eu sair de lá, porque a gente sai esgotada, né? Sim. Que é um negócio, porque é muita... É tudo muito. É muito afeto, é muita dor, é muita tensão, é muita pressão. Mas todas as vezes que eu saio com essa sensação de que elas me tocaram em algum lugar diferente. Todas as vezes que eu saio de lá, eu sou tocada em algum lugar diferente. Então você acredita que cada vez mais que você participa lá da terapia com as mulheres, está evoluindo cada vez mais? Sim, sim. Eu não tenho dúvida disso. Elas evoluem, eu também. O processo de autoconhecimento, ele pode acontecer de diversas formas. E é óbvio que quinzenalmente a gente não consegue fazer um acompanhamento como seria possível, como se faz no individual e semanalmente e tudo mais. Mas poder ver que uma coisa que surge lá, uma estratégia que surge, um pensamento, elas utilizam e elas trazem essa informação, elas lembram de coisas que foram ditas em palestras. Sim. Que a gente... Ano passado foi a palestra, e elas lembram e trazem anotação, né? Então, isso é incrível. Ver mulheres, e isso me tocou muito, porque logo, agora ainda, elas acabaram não conseguindo ir mais, mas logo quando a gente voltou, depois da parada do ano passado, eu tinha mulheres com 70, 80 anos ali. Mamãe do Durinho. Mãe do Durinho, né? Que não tinham celular, que tinha que pedir para a vizinha chamar e avisar que vai ter. Que o marido passou e viu e perguntou se estava tendo e ela chegou. Sabe? Aí eu gritando, né? Aqui achando que eu tô grito também. empolgada, né? A pessoa gritando. Falar em gritar, por exemplo, lá fora esses desafios aí de emoções e tal, lá passa o homem da pamonha, o homem do ovo, O tá, do gás. gente? O do gás. O homem do ovo, ele quer concorrer com a Samanta. Quando eles querem. É impressionante. É por isso que a doação é importante. Você não tá entendendo? Pra nós mudarmos de lugar, pra ter uma sala, gente. Porque quando a Samanta, sei lá, faz uma pergunta, aí um fala uma coisa, aí na hora da Samanta falar, que é a hora que a gente precisa ouvir o homem do ovo. Ovo. Ah, moço, me ajuda. Você não tá entendendo. É uma concorrência desleal. Exato. É uma sacanagem. Mas eu não desisto. Eu espero ele passar. Eu falo, senhor, tá bom. Vai lá. Vai na fé. Vai vender aí. Tá tudo bem. E aí eu volto. É ótimo. É ótimo. Essa é a nossa realidade. E é isso. com isso que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com isso que a gente tem. A gente tem um espaço que é dentro da periferia, onde as coisas acontecem. Onde essas mulheres são essas que vão comprar o ovo do moço que está vendendo o ovo lá. Isso. Né? Então, e tudo isso acontece e tudo isso fortalece a gente ali também. Muito. Porque elas conseguem ver que, independente do que está acontecendo, de ser um lugar dentro da periferia, né, que passe, né, o homem do ovo, do gás, o cachorro, que fica, né, o gato que entra, a gente tem que tocar. A mãe tá lá fazendo a terapia. Aí a criança, fulana, não sei quem caiu. Aí eu posso sair rapidinho. De verdade isso, não é de mentira, não. Eu vou sair rapidinho, minha mãe caiu. Eu já venho já. Aí a gente fica um pouco com cara de ué. Daqui a pouco ela volta mesmo. E aí volta, caiu, e aí? Não, tá boa. Aí a gente continua. E a idade da mãe é 80. Mas a mãe caiu e tá boa. Eu adoro. Mas essa é a realidade. Vida, é isso aí. Né? E mesmo assim, com tudo isso... no outro grupo, no outro encontro, elas vêm e elas trazem as anotações, o que pensou, né, como as coisas aconteceram. Não tem uma coisa mais bonita de ver acontecer. Você estava falando de evolução. Você sabe que é engraçado? Samanta, eu perguntei para a Samanta o que isso, né, fazia em você.
E a gente fala muito disso, né, Gil? Que cada vez que a gente faz uma ação, cada vez que a gente faz alguma coisa assim diferente, que nas primeiras vezes que a gente fez, quase 10 anos atrás, quando eu ia no pensamento assim, eu vou lá ajudar alguém. E eu voltei com um soco no estômago, assim. Você tá pensando que você tá ajudando e a pessoa tá te engolindo de tanto que tá te ensinando e você fica até meio barata tonta, não sabe pra onde vai. É maravilhoso. Exatamente. Porque é essa sensação. É essa sensação transformadora, né? De cada ação. Nossa, que bom, né? A gente nunca tinha falado disso, né? De como era. Que engraçado, é o mesmo sentimento. Você sai tocado de um jeito diferente. Como é pra você, Gil? Para mim é uma realização que está dentro do meu coração e eu gosto. Eu saio realizado também quando eu entrego uma cadeira, quando eu entrego uma cesta básica. Eu saio realizado também. Sai. Porque essa é a sensação. Porque você nasceu filho, né, Gil? Sim. Nasceu no seu coração à vontade. E aí, quando a gente vê essas coisas acontecendo, e aí vê a Samantha falando disso, igual os meninos disseram também, o Thiago e o Xande, quando vieram, você fala, nossa, é o bichinho que pica, que picou as pessoas. Que pica todo mundo não, porque não pica todo mundo. Não pica todo mundo. E tudo bem também, pica quem também. Eu acho que as pessoas, elas não conseguem entender muito bem, né, ainda, como isso acontece. Porque quando você fala de um projeto que é um projeto voluntário, que é um projeto de doação, né, as pessoas ficam muito... tem um pensamento limitado sobre isso ainda. Uma visão meio distorcida sobre o que é, né, o voluntariado, né, sobre a doação mesmo. Entendem muito, lógico, grana a gente precisa, inclusive, gente, pode doar, tá? A gente agradece. Mas também a gente precisa dessa mudança de pensamento sobre o que é esse trabalho, né? Sobre o trabalho das ONGs, né? O quanto elas fazem dentro das comunidades, né? Que era uma obrigação do Estado, né? E aí a gente puxa a responsabilidade. Exato. Tá tudo bem? Porque é um desejo de que funcione, porque a gente sabe que o Estado sozinho não vai dar conta. Não vai fazer, não tá fazendo. Né? Demora muito para fazer. E aí, quando eu converso muito isso com alguns pacientes que trazem essa questão, né, da ajuda, de pensar em colaborar e tal. E eu falo muito isso. Às vezes, você tá pensando que lá em um outro continente, que a pessoa tá passando perrengue, que você vê fome e tudo mais, e na hora que você bate na porta do lado do seu prédio, tem alguém passando mal lá dentro, tem alguém passando algum perrengue, ou conhece alguém que tá passando. Você pode ir ali na esquina da sua casa, né? Onde tem a padaria que você compra pão todos os dias, ou que você manda a sua empregada comprar o pão. Você vai encontrar alguém, né, em situação de rua que vai precisar de alguma coisa. Então, não precisa ir muito longe para fazer. E precisa se modificar essa ideia, né? Desse distanciamento do que é ajudar. Sim. Né? Porque a gente se distancia muito. E vai para alguns outros lugares, quando, na verdade, o que você pode modificar tá aqui, ó, na sua mão. Tá aqui, ó, do seu ladinho. Né? E você pode fazer alguma coisa ali. E que vai fazer toda a diferença. Principalmente para você. Né? Que é quem é mais tocado. Totalmente. Porque aquela pessoa, depois, ela pode estar passando necessidade em outro lugar. Porque ela pode ali não estar todos os dias ali. Né? Ela vai continuar no automático, passando, né, por alguns perrengues até conseguir ter uma estrutura. Só que você vai ser transformado sempre. Isso é um fato. Aprenderam? Professora Samantha, o que vocês acham? Bom, para encerrar, quero fazer uma pergunta que eu fiz para todo mundo, né, Gil? Vamos fazer então? A gente quer saber, Samantha, o que você faz? Bom, acho que nem precisava fazer essa pergunta, né? Depois de tudo isso. É até meio vergonhoso ou redundante. Mas pode fazer. Vai, eu mudo a resposta. Fala. Tá bom. O que você faz para mudar o seu mundo? Eu aprendo a ser vulnerável. Como é isso? Explica aí. Eu entendo as minhas fraquezas, aceito as minhas fraquezas, e não tento só ser a pessoa que tenta resolver todas as coisas, sabe?
Então, isso transforma o meu mundo. E quando eu me transformo, quando eu consigo ser vulnerável, eu consigo entender as minhas limitações e aprender com elas e ver que isso é bonito também, eu consigo me conectar com essas pessoas que eu atendo. Eu consigo olhar para essas pessoas e entender essa mudança que elas fazem em mim. Eu chego mais próximo dessas pessoas. E é isso que me transforma. Muito bom. Eu não tô nem o que dizer, tá? Gente, eu tenho tanto orgulho, mas tanto orgulho de ser sua amiga. Nossa. Olha, só tá vindo gente embaçado, né, Gil? Meu Deus. Só gente embaçada. Tenho muito orgulho de ser sua amiga. Mesmo. E de saber que a gente pode, de alguma forma, trabalhar juntas. Sempre. Eu falo pra Vivi, pra minha irmã, porque quem não sabe, eu tenho irmã, viu, gente? Eu amava trabalhar com a Vivi. Amava. A Vivi é muito dura, mas eu amava trabalhar com a Vivi. Ela é muito conselheira, né? Mas é conselheira de dar tapa na cara, ser igual você. Acho que é por isso que eu gosto um pouco. E pra mim tem tanto privilégio, muito privilégio, em fazer coisas com quem a gente ama. É tão mais fácil. Porque assim, é isso, sabe? Eu posso ser eu. Sim. Eu não tenho problema de falar uma besteira, de coisa que você vai saber corrigir, falar, não tem a ver com o que você tá falando, não. Ou não, tem sim, vamos dar a mão aqui e fazer dar tão certo como tá dando o projeto. Meu, como isso me deixa feliz. Muito feliz. Obrigada. Eu também fico muito feliz. Vocês sabem que vocês podem contar comigo. Tenho muito orgulho de ver o trabalho de vocês. Eu vou chorar, não posso chorar. Pode Não chorar. não posso, porque aqui, ó. Veio maquiada pra humilhar. Me ferrei agora. Não posso, porque né, não posso ficar feia agora, né, gente? Por favor, né? Tirar tudo. Não, é não bom. E poder ver o quanto, né, a união de vocês, em todos os sentidos, só promove ainda mais essa relação incrível e que isso transborda a família de vocês. Ai. Né? E ver tudo isso é incrível. Então eu me sinto muito feliz. Muito obrigada. Obrigada, amiga. A gente te ama. Eu também. E amo aquelas crianças também. E o que eu tenho para falar é só pedir gratidão, né, pela sua vida e pela doação que você faz para nós, do Cambalhota do Bem. Eu que agradeço. É uma gratidão imensa estar junto de vocês. Obrigada, Eu que Sá. agradeço. Obrigada mesmo, de todo o coração. Eu não acredito em outra vida, mas se eu tivesse 1000 vidas, em 1000 vidas eu te agradeceria, amiga. Obrigada mesmo. Estamos juntas, sempre. Gente, tô muito feliz. Tá feliz? Muito feliz. Mais uma história de arrepiar aí, né? De novo! Ai, que delícia! Feliz, minha amiga, mulher preta, periférica. É muito P, né, gente? É muito, gente. É P de potência, você nem tá ligado. Ai, que bom. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo. Não esquece de doar, né? Não esquece de entrar nas nossas redes sociais. Entra na rede do Cambalhota, dos Vozes do Bem. Doe que faz bem. Pode doar de serviço? Pode. Pode doar din-din também, tá bom? Pra gente ter uma sala para conseguir cobrir essas mulheres, para ser uma coisa mais reservada. O homem novo não ficar passando, né? Pra concorrência acabar, tá bom? Não esquece de doar. Um beijo, até a próxima, até semana que vem. Vamos lá. E aí, ó, você pode ser o próximo, hein? Porque a gente aqui vai dar vozes para vocês também. Boa noite. Olha o áudio falando! Beijo, tchau, tchau! Tchau, gente. Obrigada.